Como é sabido, os descobrimentos e a expansão portugueses, empreendidos a partir do século XV, marcaram profundamente a construção do mundo tal como o conhecemos hoje. A Crónica dos Feitos de Guiné, de Gomes Enzo Zurara, uma fonte histórica essencial para o conhecimento desse fenómeno, inclui um capítulo 7, com um título particularmente sugestivo, no qual se mostram 5 razões por que o Sr. Infante, entenda-se o Infante Dom Henrique, foi movido de mandar buscar as terras de Guiné. Aí, como quarta razão, pode ler-se: a quarta razão foi porque de 31 anos que havia que guerreava os mouros, nunca achou rei cristão, nem senhor de fora desta terra que, por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, o quisesse à dita guerra ajudar. Queria saber se achariam em aquelas partes alguns príncipes cristãos em que a caridade e amor de Cristo fosse tão esforçada que o quisessem ajudar contra aqueles inimigos da fé. O cronista quatrocentista não é explícito. Contudo, podemos entender que a menção a um rei cristão que pudesse ajudar o infante na luta contra o Islão se refere claramente ao Preste João. O mito do Preste João das Índias encontra as suas origens em meados do século XII, mais propriamente numa carta, supostamente enviada por um poderoso príncipe cristão, a algures nos confins do Oriente, a um príncipe cristão no Ocidente. Nessa carta, o chamado Preste João não só enaltece a riqueza das suas terras, como, mais importante ainda, dá conta de ter alcançado uma importante vitória sobre os muçulmanos. Ao longo dos séculos XIII e XIV, muitos foram os viajantes europeus, entre os quais Marco Polo, que demandaram as terras do Oriente em busca do Preste João das Índias e que propuseram a sua identificação com um ou outro príncipe, alguns na Ásia Central. Contudo, à medida que essas terras foram sendo reconhecidas, caindo por terra o sonho de um poderoso rei cristão nessas paragens, o mesmo viajou para lugares ainda não alcançados pelos olhares ocidentais. É assim que, a partir do século XIV, o Preste João aparece identificado definitivamente como um poderoso príncipe cujos vastos domínios se situavam ao sul do Egito, não longe das margens do Nilo. Mas como é que foi possível que o Preste João das Índias fosse parar à África? A razoabilidade de tal mudança entende-se à luz de algo um tanto ou quanto simples. Na perspectiva de muitos geógrafos da Antiguidade, como é o caso de Pompónio Mela, os limites entre a Ásia e a África não passavam pela Península do Sinai, mas afinal incluíam no primeiro continente as margens do rio Nilo. Assim se compreende, voltando agora à Crónica de Zurara, que não só ao tempo do Infante Dom Henrique como dos herdeiros do seu sonho, se sucedessem as diligências para encontrar o Preste João das Índias a algures na costa africana. Com efeito, foi esse o caso de várias viagens empreendidas por homens ao serviço da coroa portuguesa, como, por exemplo, a de João Afonso de Aveiro nos finais do século XV. A verdadeira informação das terras do Preste João, do padre Francisco Álvares, publicada em Lisboa por Luís Rodrigues em 1540, é a peça central desta exposição. Esta obra, um dos tesouros da Biblioteca Pública de Braga, é preciosa por diversos motivos. Como testemunho do encontro entre a Etiópia e o Ocidente, pela sua raridade e, por fim, pelo sucesso que alcançou na época. A obra descreve, com algum detalhe, a viagem empreendida pelo nosso autor, capelão da primeira embaixada portuguesa à Etiópia, a paisagem, os costumes dos etíopes, as suas práticas religiosas, etc. Como disse, a outra razão que faz desta obra um dos tesouros da Biblioteca Pública prende-se com o seu sucesso editorial. Com efeito, à sua publicação em língua portuguesa sucederam-se, durante apenas um século, nada mais, nada menos que cerca de 30 edições em várias línguas. A segunda peça desta exposição, Delle Navigazioni e Viaggi, de Giovanni Battista Ramusio, foi inserida na mesma por nela ter sido incluída, precisamente, uma das primeiras edições italianas da obra do padre Francisco Álvares. A sua relevância prende-se não só com o facto de se tratar de uma das mais antigas traduções da obra do nosso autor, como também por 2 outros motivos. Porque incorporou a informação extraída de um manuscrito cujo rastro se perdeu e, por outro lado, porque inclui um curioso conjunto de plantas de igrejas, designadamente de igrejas em Lalibela, na Etiópia. Pouco mais de um século envolvido sobre a publicação da verdadeira informação, saiu à luz, em Coimbra, a história da Etiópia à Alta. Esta obra, de que também existe um exemplar na Biblioteca Pública, revelando-se essencial para o conhecimento da Etiópia no século XVII, ao incluir algumas referências menos abonatórias ao texto de Francisco Álvares, de algum modo
empurrou para o esquecimento. Enfim, volvidos outros tantos séculos, não já como registro da realidade etíope, mas como fonte histórica, a obra de Francisco Álvares recuperou o seu lugar. Com efeito, desde os finais do século XIX, com a publicação da segunda edição portuguesa, sucederam-se as edições da mesma, as quais culminaram, em 1966, na publicação, com importante significado simbólico, da primeira tradução na língua oficial da Etiópia. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, dale, canta, el grillo.